Ô, Agatha, queria trocar uma ideia com você, que eu acho que até conectando esses pontos me chamou bastante atenção. Uma frase que você falou, né? Falou, poxa, tinham muitas coisas, e vários programas a gente já comentou sobre isso, né? Muitas pessoas falam, poxa, a importância de saber o que não quer para ter essa clareza, né? Uhum. De tomar decisões, etc. Mas tem um ponto da sua conversa que me chama muito a atenção em relação a todas as outras, porque eu me conecto com esse ponto que também que é, mesmo tendo muita clareza de muitas coisas que eu não queria na minha vida, ainda assim eu gostava de muita coisa e eu gosto de muita coisa. Como você lida ou como você, enfim, ajudaria algumas pessoas sobre essa dificuldade de tomar decisões, sabe? Gostando de tanta coisa. Então, você gosta de línguas, de tecnologia, sobre essa dificuldade de tomar decisões, sabe? Ok, é importante a gente saber o que não quer. Já exclui muita coisa do caminho, Muita. mas ainda assim a gente gosta de muita coisa, né? Como é que Sim. você lida com isso? Como é que você enxerga isso, assim? Primeiro, assim, vive o luto, porque é um luto, não tem como. É Exato. encarar, porque a dor vai existir. Uhum. E ela é inevitável. É, exemplos práticos. Escolhi fazer letras. Uhum. Passei anos pensando, por que eu não fiz engenharia? Uhum. Se eu estivesse fazendo engenharia, eu vivi com o si por muitos anos, mesmo tendo realizações muito agradáveis, sabe? No que eu tinha Uhum. escolhido. Mas ainda assim, vivi dores profissionais depois. Então, assim, eu, eu, eu não tinha uma resposta para isso. E nem sei se tenho uma resposta completa, mas eu consigo refletir junto contigo aqui, Uhum. porque é realmente encarar, porque ela é inevitável. Se você deixar algo e são escolhas menores para maiores. Uhum. Me veio algo em mente que eu trabalhei até em terapia também. E olha que interessante. E eu acho que vai responder a tua pergunta sem eu ter que trazer tantos exemplos, mas foi uma reflexão interessante que é assim. Eu me peguei e me pego às vezes numa fase em que eu tenho vivido mudanças significativas. E às vezes eu falo, poxa, mas e se fosse assim? Uhum. E quando era assim? E aí eu passei a notar que eu estava referenciando a alguma situação, mas que não era exatamente por conta da situação em si, mas em que quais eram as características que eu realmente me encontrava. Vou Uhum. dar um exemplo. Eu acho que vai ser importante. É, eu eu tenho trabalhado muito de casa. Uhum. Então, eu tenho trabalhado muito de casa. Então, isso faz com que eu conviva 200% com o Jimmy em casa. O que é ótimo, eu amo estar com ele. Eu gosto muito de estar com ele. E aí, outro dia eu comecei a falar assim: eu tô viajando pouco. Olha que absurdo. Eu tô viajando pouco, não tô viajando, não vejo meus amigos. E não era uma questão assim da viagem em si, ou tampouco com o Dimitri. Não. Mas eu comecei a relembrar e a perceber situações em que eu estava conectada muito com o meu eu. E eu não preciso simplesmente viajar, ou não estar em casa, ou estar. é, eu falei da viagem e falei do estar com os amigos, né? Uhum. Ou da viagem, ou de estar com os amigos. Eu simplesmente preciso estar conectada com algo que realmente faça sentido para mim. Eu Uhum. comecei a notar que eu tava assim, acordava, tomava um café e aí computador, o celular e trabalhando, fazendo coisas. Nem era interação, mas para mim assim, era eu não estar fazendo momentos em que eu me sentisse muito mais conectada a mim mesma. Uhum. Então assim,
Porque às vezes, mesmo no trabalho, eu estando distante, eu falava assim, 20 minutos ou 10 minutos eu vou sentar aqui nesse sofá e não vou fazer nada. Ou vou ler um poema, vou fazer uma oração, entendeu? Nem sempre eu vou conseguir ver meus amigos. Ou vou fazer uma chamada com os meus amigos. Vou contar algo para os meus amigos. Ou vou falar, Jimmy, vamos lá que agora eu vou cortar as florzinhas do meu manjericão, porque eu plantei um manjericão e se tem flores lá, outro aprendizado. Você tem que cortar as florzinhas porque para eles crescerem com mais vida. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu notei que eu tava começando a descontar algumas coisas nele. E não era ele. Não era tampouco eu não estar viajando ou eu não estar nessa situação em que eu não estava falando com os meus amigos. Era o ponto que eu estava perdendo de trazer eu responsável. A autorresponsabilidade, eu acho que ela é muito importante nesse aspecto. Percebi que eu não estava trazendo questões essenciais para mim, para o meu dia a dia ali. E aí na carreira, vamos pensar aí na carreira, né? Para mim, foi muito importante, assim, entender que eu fiz uma escolha e quais foram os logros nessa escolha. Porque houve. E isso faz parte da construção de quem eu sou. É o básico. E é um básico, assim, que às vezes a gente fala, mas no fim do dia sentar e aceitar que a gente é feito de construções e de escolhas. Agora, quais escolhas fazem mais sentido de acordo com os meus sonhos? Quais escolhas fazem sentido de acordo com o meu contexto? Quais escolhas fazem mais sentido de acordo com a cultura na qual eu estou? Porque às vezes, assim, eu tenho um sonho, eu estou num contexto, e eu não consigo possibilitar de uma hora para outra, ou sair de um emprego, mas assim, se eu tenho clareza de onde eu quero chegar, as possibilidades no meio do caminho, que elas se conectem com o meu eu e entendendo o porquê delas, elas vão... Tô desenhando aqui, professora. Eu vou construindo e eventualmente me adaptando, entendendo que eu estou querendo chegar num determinado ponto. E quando se trata de carreira, é assim, eu tenho um sonho. Eu estava conversando com um amigo outro dia e eu sei que ele tem uma falha técnica no trabalho. Assim, poxa, já trabalhei com ele num projeto e tinha algumas entregas, assim, ruins. Então, aquilo para mim é uma falha, assim, pro cargo que... incoerente. Uma entrega, assim, com muita defasagem. Porém, numa outra característica que tem muito a ver com a essência dele, ele faz uma entrega over, inclusive. Eu perguntei para ele é um comunicador excelente, um criador, ele é muito criativo, ele entrega e trabalha muito com moda. Eu falei assim, você é bonito, você tem acesso a muitas marcas, você quer estar daqui quanto tempo, por exemplo, num Paris Fashion Week trabalhando para uma marca de Hermès? É um sonho teu? O que você precisa, o que você pode fazer com o que você tem em mãos hoje? Porque você vai precisar fazer escolhas. E algumas, inclusive, são largar mão de certos projetos que são operacionais e que estão te causando uma energia que não faz sentido. Então, eu iria muito por esse sentido aí de saber de ter esses sonhos. Acreditar que realmente são possíveis. Eu acho que tudo que a gente, de verdade, assim, acredito numa força de o que a gente quer é possível. E quando a gente coloca, assim, um desejo no nosso dia a dia, é ir dividindo em objetivos, em planejamento, e analisando o contexto.